Bom, pessoal, vamos dar sequência em nosso exercício. Ele fala o seguinte: num laboratório de física, o professor preparou para seus alunos o seguinte experimento. Duas pequenas esferas idênticas, 1 e 2, foram eletrizadas com cargas elétricas Q1 equivalente a 2Q e Q2 equivalente a menos 6Q. Separada uma da outra por uma distância D1, que é igual a 2D, atraíram-se com uma força de intensidade F1. Essas esferinhas foram colocadas em contato e depois separadas, sendo fixadas a uma distância d2 igual a d, uma da outra. Entre elas surgiu, então, uma força de repulsão, F2 vezes A. Uma força de repulsão F2. A razão F1 em relação a F2 é equivalente a quantos? Então, o que nós vamos fazer nesse exercício? Nós vamos pegar e vamos encontrar a força F1, certo? Então nós vamos encontrar a força F1, então nós temos que nós temos que convencionar todas as forças, certo? Porque nós vamos encontrar primeiro essa força F1, sendo que nós temos uma distância entre elas que é equivalente a 2D, certo? Então, se nós temos uma distância entre elas, nós vamos ter nós vamos ter a força de intensidade, né? E nós vamos ter o K, né? Que é a constante de proporcionalidade em relação a quem? Em relação ao vácuo, né? Como nós temos a distância, então nós vamos ter esse K, que é a constante de proporcionalidade. Como que vai ser isso? Vamos lá. Então nós temos a força Q1. Vamos colocar lá, força não, a carga, as esferas, né, que ele fala. Duas esferas, então eu tenho a esfera Q1 e tenho a esfera Q2. Então Q1 e Q2. Aí ele fala o seguinte, ó, se separadas uma da distância, elas vão ser separadas, né? Elas vão ser separadas e vão ter uma distância equivalente. Então, vamos ter uma distância equivalente, né? Que é o D1, que na verdade essa distância vai ser equivalente a 2D, que é o que ele fala lá. Ok? Então, se nós temos o valor da carga, né, nós vamos ter que encontrar então essa força F1. Então, qual vai ser essa força F1? Qual vai ser essa força F1? Então, nós temos na lei de Coulomb a força F1 é igual a quem? A constante de proporcionalidade, né? Como nós temos a distância no vácuo, então nós temos uma constante de proporcionalidade, tá? Lembrando que, nesse caso, como nós não temos valores, nós estamos em função da carga, então nós não vamos utilizar a constante de proporcionalidade, que é equivalente a 9 vezes 10 a nona. Então nós não vamos utilizar esse valor para a constante, porque nós ainda estamos em função da carga, tá? A constante de proporcionalidade vezes quem? O módulo da carga 1 vezes quem? O módulo da carga 2. Tudo isso dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Ok? Que é a nossa distância 1. Então, nossa força F1, nós vamos ter que a constante de proporcionalidade é a carga 1. Quem que é a carga 1? 2Q. Ok? Então, vai ficar equivalente a 2Q vezes quem? A carga 2. A carga 2 é menos 6Q, né? Então, a carga 2 é menos 6Q.
Só que é o seguinte, nós vamos colocar em módulo. Então, quando nós colocamos em módulo, o que vai acontecer? Ela vai ficar positiva, tá? Então, aqui, eu sei que eu vou ter que colocar dentro do módulo, tá? Para que eu possa colocar dentro do módulo, essa carga ela fica positiva. Okay? Então, já vou colocar o mais 6 aqui, né? Ou 6 aqui. Dividido pela distância ao quadrado, que a nossa distância no vácuo aqui, né? Ele deu que é equivalente a 2D. Então, vai ficar 2D e nós vamos elevar ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter que essa força F1 vai ser equivalente a K vezes 2 vezes 6 dá 12, Q vezes Q daqui ao quadrado, e 2D ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, D ao quadrado. Então, nós convencionamos a força F1, que a priori nós vamos ter essa convenção. Tá? F1 é igual a constante de proporcionalidade, né? Vezes 12 vezes Q ao quadrado, dividido por 4D ao quadrado. Aí agora nós temos que fazer a seguinte situação. Ele fala assim, ó, essas esferinhas foram colocadas em contatos. Então, se elas foram colocadas em contato, então, vamos para a segunda parte. Então, colocadas em contato. O que significa isso? Significa que eu tenha a Q1, né, a esfera Q1, e eu tenho a esfera Q2. Então, se eu tenho a esfera Q1 e tenho a esfera Q2, o que significa isso? Significa que eu não tenho a distância. Então, se eu não tenho distância, eu não vou ter o meu K, né? A minha constante de proporcionalidade, porque o meu K, eu tenho o valor dele quando eu tenho uma distância, né? No vácuo, então nesse caso eu não tenho distância. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essas cargas? Nós vamos ter o quê? Então, nesse caso, a minha carga final, vou colocar assim, ou a minha carga F, vai ser o quê? Vai ser meu Q1 mais o meu Q2, certo? A minha carga F vai ser o meu Q1 mais o meu Q2, então vou ter que somar essa carga, essas duas cargas, e vou ter que dividir por 2. Ok? Então eu somo as cargas e divido por 2. Então o que vai acontecer? Então eu tenho que a minha carga vai ser Q1, Q1 é equivalente a 2Q, né? Mais quem? Q2. Q2 é menos 6Q. Aqui eu não vou colocar no módulo, tá? Porque aqui eu estou somando, estou agrupando as minhas cargas. Então, por isso que eu não coloco no módulo, não estou colocando na lei de Coulomb, tá? Então, vai ficar 2Q mais com menos dá menos, 6Q dividido por 2. Então, eu tenho que a minha carga F vai ser, tenho 2 e devo 6, vou ficar devendo 4. Dividido por 2, então eu tenho que a minha carga F vai ser equivalente a 2 menos 2Q, ok? Então, o que acontece? Eu coloquei as minhas esferas em contato e depois ele fala o seguinte, essas esferinhas foram colocadas em contatos e depois separadas. Então, eu tenho que convencionar ela em contato e agora eu tenho que convencionar ela, as duas cargas separadas, né? Então, mas usando quem? Esses dados aqui, ó. Por isso que nós fizemos isso, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Então, eu tenho a minha carga Q1 e a minha carga Q2. Elas foram separadas, ok?
Elas foram separadas aí. Então, agora elas têm. Agora nós vamos ter que encontrar a intensidade delas, né? Elas foram separadas, então nós vamos encontrar a intensidade F2, né? Então vamos encontrar a intensidade F2, que é a segunda situação. Então nós temos aqui uma nova distância, né? Nós temos aqui uma nova distância, lá, sendo fixadas a uma distância D2, né? Equivalente a D. Então, uma distância D. Então, se nós temos uma distância, agora nós vamos jogar na lei de Coulomb. Por quê? Se nós temos a distância, nós temos a constante de proporcionalidade, né? Então, vamos... Nós sabemos que a nossa força de intensidade vai ser o meu K, né? Minha constante de proporcionalidade, vezes quem? Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Tá? Vamos utilizar essa forma. Q1. Nesse caso, quem que é o meu Q1? O meu Q1. Agora, o meu Q1 não vai ser o 2Q, tá? O meu Q1, como eu convencionei elas juntas, agora elas têm força equivalente a menos 2Q. Só que como está em módulo, então eu já posso jogar a minha força positiva aqui, tá? Porque está em módulo, então ela vai ser positiva. Ok? Vezes quem? O Q2, né? Quem que seria o Q2? A outra carga que ele vai ter o mesmo valor, tá? Dividido pela distância, que nesse caso a minha distância é D, então vai ficar equivalente a D ao quadrado. Ok? Então aqui eu vou ter K, então vamos lá, eu vou ter F, que é igual a K vezes 2 vezes 2 dá 4, Q vezes Q, 4 ao quadrado, Q ao quadrado, dividido por D quadrado. Ok? Então eu tenho a minha força F2. Encontrei a minha força F2 aqui. Eu tenho essa convenção aqui, ok? Aí ele fala o seguinte: surgiu então uma força de repulsão, né, F2. A razão entre F1, então ele quer saber a razão entre F1, razão é uma divisão, em relação a F2. Basta eu pegar os valores que eu encontrei de F1, que é K, bom, eu vou pegar esses dados aqui e vamos fazer aqui mesmo. 12 K quadrado dividido por D quadrado dividido por F2. Quem que é F2? F2 é esse F2 encontrado aqui, né? K vezes 4Q quadrado dividido por D quadrado. É uma divisão de frações, né? Divisão de frações, qual que é o critério? Conserva a primeira, 12, conserva a primeira, 4D quadrado, faz o inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? D quadrado, dividido por K vezes 4Q quadrado. Então, vamos ver o que dá para nós simplificarmos, ó. K com K, D com D, Q ao quadrado com Q ao quadrado. Então, vai ficar 12. Aqui vai ficar 4 vezes 4, vai dar 16. Certo? Dá para simplificar por 4
12 por 4 dá 3 e 16 por 4 dá 3 quartos. Ou seja, a minha razão de F1 em relação a F2 é equivalente a quantos? 3 quartos. Então, é essa a convenção. Ok, pessoal? Não se esqueçam aí de deixar o nome, né? De vocês. E vamos para o próximo exercício no próximo vídeo.